Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos de Deus, bom dia. Que Deus abençoe cada um de vocês nesta primeira sexta-feira do mês de junho, dedicada também ao Sagrado Coração de Jesus. Hoje, dia de São Bonifácio, também São Bonifácio. Duas comemorações na mesma data. Você que já conhece o meu canal, seja bem-vindo. Que você possa curtir, meditar, inebriar-se da reflexão da Palavra de Deus. Desta mesma palavra que um dia foi anunciada aos discípulos, aos apóstolos e que hoje nos é transmitida. A você que está chegando, seja bem-vindo, espero que você goste do canal. E se você já está curtindo, eu peço a você que me ajude a divulgar ainda mais o nosso canal. Compartilhe, comente, curta, envie para outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. É rapidinho, é só um clique. E aí você já vai fazer parte dessa grande família que já está passando das mil inscrições, graças a Deus, quase 1.300 inscrições. Que você possa então sentir hoje, querido irmão, querida irmã, a presença desse Deus vivo e verdadeiro na sua vida nesta sexta-feira. Vamos então para a reflexão da Palavra de Deus. Hoje continuamos com o Evangelho de Marcos. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é o filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, um texto muito pequeno, são praticamente apenas 2 versículos, mas que trazem alguns ensinamentos que são de grande importância, especialmente para aqueles que gostam e querem entender ainda mais da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. Antes de mais nada, nós temos que nos recordar que o evangelista Marcos, um dos primeiros evangelhos a serem escritos, foi escrito mais ou menos em torno dos anos 40, ou seja, 10 anos depois da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. No entanto, esse evangelho muito direto coloca na boca do próprio Jesus a definição de Messias de Cristo. Isso porque nós sabemos que eu já expliquei algumas vezes aqui para vocês e também nas missas que a gente sempre está presidindo, nós sabemos que o povo de Israel esperava sim um Messias. E o messianismo deste enviado, deste escolhido, deste ungido, e é isso que significa a palavra Messias, ungido, ele seria semelhante ao reinado, ao messianismo de Davi. Davi foi um dos grandes reis do reino de Israel. Por isso todas as pessoas esperavam que o Cristo é o nome grego que se dá para ungido, para Messias, o Cristo, o escolhido, viria então para restaurar toda a glória do Império de Israel, fazendo então com que o Império Romano caísse e assumisse o trono que pertencia por direito ao seu pai Davi. Então,
partindo deste princípio, nós podemos dizer que o povo esperava um Messias libertador político. Primeira coisa. Segunda coisa, Jesus apresenta a Sagrada Escritura de uma forma muito maior, muito mais abrangente no termo do messianismo. Isso porque é comum também entre nós começarmos ou digamos assim, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Ouvimos dos nossos avós, dos nossos pais, que manga com leite faz mal. Por quê? Porque o fator histórico é que os escravos pegavam o leite das senhoras na época da escravidão, na época do colonialismo, e os senhores feudais e as senhoras feudais inventaram então a história de que a manga misturada com o leite faria com que a pessoa tivesse uma grande congestão, uma baita congestão, e morresse de congestão, para que os negros, os escravos negros, parassem de assaltar os currais e parassem de tomar os leites, o leite que era próprio na época para os senhores feudais. Esta mentalidade, esta historinha de que manga com leite faz mal, vigorou até muito pouco tempo, e muitas pessoas ainda de idade avançada acreditam piamente que leite e manga faz mal. Assim, no meio do povo de Israel havia então um consenso de que o Messias seria filho de Davi. Jesus então abrange esta palavra, abre a mensagem, abre a cabeça dos seus interlocutores a partir do próprio Davi, do próprio Salmo 110, em que Davi diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao lado meu direito. E Jesus diz: olha, como pode o Messias, o escolhido, ser filho de Davi, e como pode o pai o rei chamar o seu filho de Senhor? Então as pessoas ficam admiradas e começam a perceber que a Sagrada Escritura, ela tem um conteúdo muito mais profundo do que aquilo que os escribas ensinavam. É por isso que Jesus então diz exatamente esta frase: o Messias, o escolhido, não é, entre aspas, literalmente filho de Davi, mas ele é senhor de Davi, ele é escolhido de Davi, aliás, escolhido de Deus, da descendência de Davi. E é interessante uma frase que Jesus fala, que Davi foi movido pelo Espírito Santo. Por quê? Porque todas as vezes que nós abrimos a Sagrada Escritura, isso eu tenho falado muito nas minhas aulas lá na teologia, que infelizmente agora estão suspensas, mas eu sempre disse nas minhas aulas que nós não podemos nunca abrir a Bíblia, ler um texto sem antes pedir a luz do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que esquadrinha o nosso coração, é o Espírito Santo que inspira a nossa mente, que inspira as nossas ações, que inspira as nossas palavras no que diz respeito à Sagrada Escritura. É Ele que me indica a mensagem. Por isso, nós nunca podemos, de jeito nenhum, pegar a palavra de Deus e ler ao pé da letra. É isso que Jesus quis dizer. Não leiam ao pé da letra que o Messias, o escolhido, o ungido, é o filho de Davi e vai vir com a mesma intensidade de Davi e fazer aquilo que Davi fez, ou seja, reinar sobre todos. Não, Jesus amplia o messianismo, amplia o reino de Israel para o reino de Deus e amplia também o conceito de Salvador, não como um Salvador político, mas um Salvador universal, que nos salvará de todos os pecados. Assim, o que fica para nós deste Evangelho?
Duas coisas. Primeiro, não devemos levar ao pé da letra nada do que lemos na Bíblia, porque a mensagem deve ser inspirada e refletida e meditada no Espírito Santo, e por isso que a palavra de Deus é sempre atual, a palavra de Deus é sempre vista no agora, no aqui e agora. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa, que nós não devemos acreditar logo de cara naquilo que se fala sobre X, Y, Z, sobre algum assunto para nós. Devemos investigar o assunto, devemos ir a fundo ao assunto, devemos nos ater ao assunto para melhor compreender aquilo que está sendo dito. Só para vocês imaginarem como que funciona, nesses 2 versículos aqui, eu li 1, 2, 3, 4, 5, 6 reflexões diferentes para poder estar fazendo a reflexão com vocês. Todas elas trouxeram um pouquinho, todas elas me inspiraram, mas no fundo o que fica é aquilo que o próprio Espírito Santo nos inspira. Acreditemos que Jesus é sim o Messias, descendente de Davi, não filho de Davi, mas descendente de Davi, porque é Deus, e acreditemos que toda a Sagrada Escritura deve ser lida à luz do Espírito Santo e à luz do messianismo de Jesus. Peçamos então sempre a graça desse Espírito Santo que nos conduza e nos ilumine nos assuntos da Bíblia e também nos demais assuntos pertinentes ao dia a dia da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo e até qualquer hora, se Deus quiser.